eu confesso que eu fiquei muito travada, né? Vocês viram, né? Fiquei muito travada no processo de montagem mesmo, porque eu tinha muitas ideias, eu tinha muita vontade de experimentar muitas coisas, e eu acho que esse vídeo traz um pouco isso, assim, uma experimentação mesmo, sabe? E aí, depois, assim, eu devo ter feito uns 10 roteiros de edição. Ficava rasgando, pensava numa perspectiva, eu achava que, né, começava, não gostava. Enfim, foi muito, enfim, muito travado. Fiquei muito travada mesmo. Mas a minha intenção, desde o início, era brincar com a experimentação. Sabe? Brincar com a experimentação da não atriz. Né, assim, eu até pensei em trabalhar com atriz e não atriz, mas ao fazer isso eu sabia que eu ia expor muito a não atriz, e isso não era bom, isso não seria bom. E aí, depois foi muito interessante essa personagem, assim, porque desde o início eu queria fazer uma homenagem à Carolina de Jesus. Eu queria muito ter inserido a Carolina de Jesus no Projeto Desabafo, e não foi possível. E eu queria muito inserir ela agora, sabe, assim, né, nesse projeto. E desde o primeiro momento eu pensei nela, assim, eu quero fazer homenagem à Carolina de Jesus. E aí eu fiquei pensando na atriz, depois eu pensei na Conceição, que é uma figura que é uma parceira muito grande para mim, que é uma grande parceira. Nós estamos, né, trabalhando juntas, estamos tentando já há alguns anos fazer um fio sobre população de rua, né, situação de rua, e ela é uma parceira nesse sentido. E aí foi muito interessante gravar com ela. Assim. Vocês veem que eu não faço nenhuma. Para mim, eu não escondo o caderno. Ela está lendo, eu mandei para ela o material para ela ler, para ver se funcionava ela decorar. Ela falou: não, nem consegui ler. Ficou uma semana com o material, não consegui ler mandei só um texto. Não consegui ler nem 3 linhas. Falei, quer saber de uma coisa? Assumo que a figura está lendo, porque o que importa, na verdade, não é essa coisa dela estar lendo, mas sim as vivências dela, que é muito semelhante às vivências, né, às vivências da Carolina. Na verdade, assim, a vivência das mulheres que moram na rua são vivências da Carolina, que a Carolina traz, sabe, da literatura dela. Né? Não é uma história particular da Carolina, é uma história de todas as mulheres em situação de rua. Então, quer saber uma coisa? Eu acho que eu quero homenagear a Carolina, então ela vai ler os textos, vamos assumir isso, que ela vai ler os textos, e o que eu quero, o que me importa, é o que ela vai complementar da da história dela a partir do que ela lê. Então, foi um pouco isso, assim. Eu sempre fiquei pensando muito, foi uma surpresa grande para mim, porque o Coutinho tem uma discussão né, do Coutinho como documentarista, que ele fala que o entrevistado, né, num processo de depoimento, ele assume um personagem. No momento que você liga a câmera, você direciona a câmera para uma pessoa que não é atriz, ela incorpora um personagem, e eu, de fato, vi isso acontecendo diversas vezes, porque eu trabalho muito com documentário, então eu vi isso acontecendo diversas vezes, né, da pessoa assumir um personagem, muito ligado essa coisa da televisão, assim, a pessoa está solta, toda solta à vontade, a hora que você liga a câmera, a figura que ela faz é acertar o ombro, né? Ela modifica a postura e ela modifica a voz. E no caso da Conceição, foi muito interessante porque ela não fez nada disso, assim. Foi muito massa, sabe? Né? Você percebe isso. No momento, foi, ela vai ser ela o tempo inteiro, né? E foi ela que inventou essa coisa de lavar o cabelo. Né? Que eu falei, sabe filmar? Não, tem que lavar o cabelo. Tem que lavar meu cabelo, tá horrível. E aí eu aproveitei e já filmei ela lavando o cabelo e ela vai depois pentear o cabelo. Foi muito legal aquele processo dela penteando o cabelo. Então, a ideia foi exatamente essa, assim, de experimentar fotografia, experimentar a história a partir de um texto lido, com a história, né, vivida, né, narrada, vivida, aberta para o inesperado, assim, aquele lance do corte, do corte da filha dela, foi muito massa isso, que a gente gravou um tantão. Aí chegou uma hora que a mulher falou assim, corta! Massa, sabe assim, tem que aproveitar isso, né? Porque ela traz, assim, e foi uma menina linda, assim, a figura que também tem uma história muito sofrida, porque é isso, né? É uma pessoa muito sofrida, assim. E aí é exatamente um pouco isso, assim.
E aí é aberto ao inesperado, tanto da gravação das imagens, como também da trilha sonora. Assim. A trilha sonora, já tem um tempo que eu estou fazendo isso. Assim. São barulhos dentro de casa, são barulhinhos dentro de casa, sabe? Aquela coisa assim, né? Você acorda de manhã cedo, aí tem um tanto de passarinho piano, assim. Aí você corro lá e gravo com o meu celular, gravo o passarinho piano, assim. Aí faço um tanto, né? Um tempo do passarinho piano. Aí tem dia que tem uma tarde, tem aquela tanto de arara aqui gritando. Aí eu corro e gravo as araras. E teve um dia que teve era de manhã cedo, assim, era 7 horas da manhã, alguém ligou esse esmeril. Falei, gente, isso não é brinquedo, sabe? Isso não é verdade. Tô acreditando. E foi num domingo, sabe? Que a figura ligou o esmeril. Falei, a coisa vai ser agora, eu vou usar esse barulho. E aí foi muito legal, porque é um pouco isso, assim, essa coisa, sabe, assim, essa realidade estridente na vida dessas mulheres. Assim. Foi um pouco essa a ideia que eu tentei passar. É isso. Porque você não vai conseguir nada. Você nunca vai ser uma vencedora. 30 de agosto de 1960, mudança. Levantei às 6 horas, preparando as roupas, fazendo broxo para zarpar da favela. Fiz o café e comprar pão. Pedi ao Chico para atender-me logo, porque eu ia mudar. Para onde? Vou residir em Osasco. Ele serviu logo, peguei e saí correndo. Estava preparando os trastes quando chegou o senhor Paulino de Moura, dono de livraria Boulevard. Veio convidar-me para eu ir na livraria autografar os meus livros. Eu disse-lhe que irei depois ajeitar a vida dos meus filhos, porque quando eu os deixo na favela, os favelados maltratam-os. Quando eu saía para trabalhar, tinha que deixar meus filhos sozinhos. Realmente, essa história é real, porque eles maltratavam eles, eu não conseguia trabalhar, não tinha cabeça no trabalho, só pensando neles, que eles eram muito pequenos. E a minha história, minha vida sempre foi preocupação com meus filhos, trabalho e preocupação com meus filhos. Quando eu morava na favela Paquetá, perto da casa dos meus pais, um dia eu saí para reciclagem, que eu trabalhava com reciclagem. Quando eu retornei, eu tinha sido roubada. Roubaram meu aparelho de som, minhas roupas, as roupas dos meus filhos, até a comida dos meus filhos foi roubada. A Chica quis e a Anaí Matias xingava-me e dizia: você vai embora para não apanhar. Que nojo que eu tenho da Anaí. Ela foi criada na favela e não aprendeu nada.
Corta. Já vou falar de uma vez, porque a Cida tocou num ponto muito importante. Uma coisa, Cida, eu consegui ver aqui rapidinho, o finalzinho, só o finalzinho que eu não consegui, mas eu gostei muito do recurso que você usou, porque no comecinho eu não estava entendendo se seria uma ficção, se seria um documentário, então me trouxe essa coisa, sabe? E aí depois que ela lê, ela começou a falar. Aí eu falei, um documentário, massa. Foi uma coisa que eu gostei bastante, porque até nesse momento do caderno, eu tava pensando, pode ser uma não atriz, né, e que tá lendo um texto, beleza. Mas aí depois eu entendi que é um documentário. E aí, quando eu falo que você tocou num ponto que é muito interessante, que é o Eduardo Coutinho, né? Ele fala isso da pessoa assumir um personagem, e ele fala também que o importante não é se ele está contando a verdade ou não. A história, a coisa importante do documentário é a história que o personagem está contando. Então, ele não se importa quando existe uma fabulação, porque é isso, né? A gente o tempo todo está fabulando, mesmo que seja nas nossas memórias, né? O que aconteceu há 5 minutos atrás, eu vou contar hoje e daqui 10 anos de formas diferentes. Então, é isso. E eu acho que ficou super entendido isso no seu experimento. Assim. Primeiro porque dá essa dubiedade, né? Se vai ser um documentário, se vai ser uma ficção, se vai vir um texto, o que vai ser. Lá, o Cidadão ficou tão delícia de ver, e você sabe que a Bibi falou sobre a questão da dubiedade, e a todo instante, na verdade, por várias vezes, eu não sabia quando ela estava lendo e quando ela estava contando a história dela, porque se cruzavam muito mesmo. E às vezes eu tinha a sensação que ela estava contando, que ela não estava lendo Carolina, mas ela estava falando da história da Carolina. De repente você percebe que não é a história da Carolina, é a história dela. E aí de repente ela começa a ler e ela para falar. Não, foi muito legal esse jogo. E foi muito feliz de ter escolhido ela, porque ela fez isso muito bem, com muita naturalidade, sem a rigidez mesmo, sabe, da não atriz, né? Sem o acanhamento, sem o medo, o receio. Ficou muito bom de ver, ficou bom de ouvir. E é isso, foi fantástico. E que bom que você trouxe, Carolina, e que bom que você propiciou, né, que ela acessasse. Não sei se ela já acessa, mas é bom, né, saber dessas histórias que se entrelaçam, que se cruzam, e ouvi-las dessa forma, né? Eu gostei bastante. E gostei muitíssimo também das fotografias. Eu acho que são tecidos, né, que tinham no começo. Eu achei muito legal. Já me jogou para esse lugar de mulher, sabe? Essa ambientação mais feminina, e eu já fui tocada demais por isso. Enfim, ficou lindinho, delícia demais. Parabéns demais. E que bom que você conseguiu, que você estava muito receosa. Logo você, a Cida, a nossa Cida, você estava com receio das edições, mas matou a pau.
Eu também tive essa mesma sensação da Labib na hora que começou, que eu fiquei pensando assim, será que ela vai encenar ou ela vai é um doc, ficção? Eu também fiquei, e aí quando ela começa a ler, eu fiquei pensando, não, ela é uma não atriz, e acho que a escolha foi muito nisso. Eu acho que foi o que mais me provocou, foi como ela conduziu a história de Carolina, como acaba que passa por ela, né? E aí tem uma parte que ela lê e ela fala assim, mas é assim mesmo, a vida, tipo, ela faz a relação da vida dela e fala, é assim mesmo que acontece. E Carolina, quer dizer, quando Carolina escreveu o texto e fiquei pensando na atualidade de hoje, porque é isso que Carolina causa na gente. E me dá vontade de continuar vendo ela lendo todos os livros de Carolina e ver ela falando sobre eles depois e misturando essa vida dela junto com a vida de Carolina, porque foi instigante isso. E uma outra coisa que ficou no meu ouvido é os barulhos, Cida, que você escolheu, a trilha, o tanto que foi me incomodando, porque eu fiquei pensando, aqui em casa, por exemplo, exatamente esse mesmo barulho daqui no vizinho, o quanto isso me tira de falar, pelo amor de Deus, me dá paz, tô dentro da minha casa. E aí isso fez isso comigo, do tipo, pelo amor de Deus, tira isso, que eu quero ouvir, porque o barulho fica me incomodando, e eu acho que é isso, me traz para dentro de uma casa, de um cotidiano, e aí traz para um lugar, já fico imaginando onde é a casa dela, quantas casas tem tão perto da casa dela a ponto de estar atrapalhando tanto, e aí já conta uma história também. Eu não consegui prestar muita atenção na história, né, porque eu dirigindo e internet ruim, mas eu senti uma grande conexão também. É como se fosse uma continuidade do meu trabalho, assim, sabe? Essa questão da naturalidade das coisas, do movimento que, inclusive, eu senti falta do experimento que eu fiz, né? Que é essa câmera que parece, né, ser uma pessoa que estava ali, aquela parte do banheiro, por exemplo, são ângulos diferentes, né? E é muito engraçado essa coisa da experimentação, né? A gente às vezes coloca a câmera em lugares que normalmente, sei lá, em termos de direção de fotografia e tal, não sei o quê, a gente acaba ousando muito mais, né? Porque a gente eu não sei se era GoPro que foi usado, não sei que foi câmera que foi usada naquele momento, mas achei muito interessante isso, né? De você estar perto da pessoa que está, né, da personagem, dentro de um banheiro, né, e essa câmera ali como se fosse um intruso ali, né, bem pertinho ali, acompanhando o que está acontecendo. E a textura também, eu estou gostando muito disso, eu não sei se é porque o meu olhar está mudando muito para essa questão da direção de fotografia, mas eu estou achando muito interessante, né, os recursos que a gente tem, né? E a textura que a gente está conseguindo extrair dos equipamentos que a gente tem, né? Então, assim, eu acabo trazendo mais essa questão técnica, que é o que eu consegui enxergar no momento, né? E é isso, massa demais. Aquele corta no final ali, eu falei assim, opa, vazou sem querer. Mas aí depois eu falei assim, não, acho que não vazou sem querer, não, foi proposital, porque dava para tirar, né? Então, assim, massa demais. Parabéns. Ô Cida, fiquei muito feliz de você ter mostrado o seu trabalho. Eu ia ficar muito triste se você não se arriscasse nesse lugar. Então, eu acho que muito, muito, muito bom você ter se arriscado nesse lugar, ter feito o trabalho, estar aqui, né, mostrando para a gente. Mas, né, vamos conversar sobre o que é o trabalho, assim, que eu acho. Uma coisa que eu acho muito legal é a sua imagem. A maneira como você filma, né? A luz, o enquadramento, isso eu achei muito, muito legal. Acho que você tem um cuidado muito, muito bacana. E aí eu acho que você utilizou pouco o material que você tem. Eu acho que você deve ter muito mais materiais dessa filmagem e eu achei que você usou pouco o material que você tem.
né? Então, eu acho que eu queria ver mais dessa mulher, mais imagens dessa mulher, sabe assim? Outros ângulos dela, ela em pé, ela de costa, olhando, sei lá, eu acredito que você deve ter várias tomadas dela, você não ficou parada aí com ela, né? Assim como você foi lá no banheiro e tudo, deve ter, e eu acho que isso, acho que você podia ter usado mais as imagens, né? Essa imagem da mão é linda, aquele esmalte, a hora que mostra a mão com um isqueiro assim, né? Quer dizer, aí eu falei, pô, olha que legal, deve ter outros detalhes, outros, né? Então eu acho que você se jogar mais nas suas imagens, acreditar mais nas suas imagens, né? E aí, quanto à narrativa, né, vamos dizer assim, eu acho que, por exemplo, né, a Labib está falando que é legal esse jogo entre narrativa, entre ficção e documentário no início, né? Mas eu acho que o corte fica, vamos dizer assim, fica seco, porque o que anuncia para mim é que é uma mulher que não bate bem da ideia. Porque uma mulher que vai no banheiro tomar banho de roupa, essa mulher está descontrolada, ela não está, né? Ela está ali, e depois ela vai penteando e tal, e aí depois ela está muito bem sentada. Então há um corte muito, muito duro aí de uma situação para outra, né? Então acho que se você pega ela só penteando o cabelo molhado, aí é uma coisa. Para mim tem uma narrativa. Pegar ela ali com o cabelo todo molhado, penteando, é uma coisa, e depois ela senta. Mas ela tomando banho, isso para mim conforma uma cena, uma situação que para mim depois fica duro o corte. Assim. Eu acho que tentar pensar como é que pode ser melhor apresentada ela e depois, né? E como é que é isso que eu falo? Você tem mais imagens que podiam apresentar ela, né? Fazer essas coisas assim, essa passagem. E uma outra coisa para mim que para mim eu não gosto e aí em relação nós pessoas negras nos mostrar naquilo que a sociedade mais nos condena, né? Que é a ignorância. Quando ela lê mal, é uma fragilidade. Nos mostram a nossa fragilidade. E eu não sei se ela lê o texto, é a melhor forma, nesse caso, de colocar ela com Carolina, porque a fala dela é muito boa. A fala dela é bacana. Ela não precisa de Carolina. Ou se colocar Carolina, que outra forma eu posso colocar Carolina que não essa que a fragiliza naquilo que ela mais... onde ela tem, que é a leitura, a alfabetização. Ela não teve acesso a uma formação de leitura. Então, colocá-la lendo, para mim, a fragiliza, né? Tira dela uma potência que ela tem, que é a história de vida dela. Isso é que ela domina, e eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, é o que ela domina. Né? O que essa mulher domina? É a vida, como é que ela enfrenta, né? Lindo quando ela fala que ela saiu, quando voltou, roubaram até a comida do filho dela. Né? Então, ela vai narrando toda uma vida que é muito forte, e quando cai na parte da leitura, aí joga, aí, poxa, está vendo? Se ela tivesse estudado, ela não estava sofrendo isso. Se ela tivesse... né? Fica frágil ela, fragiliza ela. Né? Então, eu acho que essa coisa, para mim, que eu acho que talvez se colocasse alguém lendo Carolina, e aí ela ali, e aí ela falava, poxa, essa história parece com a minha, aonde que ela fala, tem a ver comigo. Né? Mas aí talvez um áudio de Carolina, né?
ou alguém falando bem um texto de Carolina. Eu acho que esses truques, que é aí que eu acho, a gente está fazendo cinema, né? A gente está fazendo montagens, a gente está fazendo escolhas, assim. Então, acho que é a gente pensar mais um pouco nisso, porque o seu material está muito bom. Você escolheu uma pessoa muito incrível para estar ali, e ela é presente, assim, ela ocupa bem o, né? Então, é isso, e aí você fica querendo ver ela, eu quero ver essa mulher mais, né? Quero ver ela mais. Então, achei que isso, assim, para mim, que foi um pouco que fragilizou ali a apresentação dela, a performance dela. Mas eu acho que muito legal você ter colocado essas coisas, né? Outra coisa que eu acho bacana, que você intui, né? Que é essa coisa dos sons. Isso é muito legal. Mas eu acho que não devia ser só citação. Esse som devia entrar e incomodar de fato. Entende? Aí, né? Porque quando você fala assim, quando o vizinho ligou 7 horas da manhã, um negócio, nossa, eu falei, não é possível que o cara vai fazer isso. Por quê? Esse som entrou no meu ouvido. Não foi um vizinho, um sonzinho lá longe da furadeira. Não, ele entra. Né? Então, acho que quando a gente traz essa situação, a gente tem que trazer ela nessa força. O cara fala, pô, o que é? Essa mulher não cuidou, essa diretora não cuidou do som, o que é que está acontecendo? Né? Igual isso que o Thiago falou, assim, corta, opa, é raro. Não, não é raro, não. Podia ter cortado. Né? É intencional. Então, aí tem uma... Eu acho que você se julgar mais nessa sua intuição. Você tem uma visão, uma sacação da linguagem do cinema e que eu acho que você ficou muito se segurando. Assim, ficou... que eu acho que, poxa, solta. É igual o Thiago. Agora ninguém vai aguentar o Thiago mais, porque agora ele pôs o crime dele para fora, entendeu? Pôs a ferida para fora, agora pronto. Agora o que vier é igual fala aqui em casa. Quando eu mostro alguma coisa aqui em casa, o povo me bate tanto, meus filhos, a turma, que a hora que eu vou para a rua, eu vou sossegado. Pode falar, bicho, já me destruíram aqui em casa. Então, então a gente vai. Isso é coisa de preto, né? Preto, assim, você fala, acho que essa roupa tá... Nossa, tá horrível. Vai arrumar outra coisa? Pelo amor de Deus, você tá mal. A hora que você sai, você fala, agora interessa. E sai na elegância. Então, acho que é se julgar aí mais, porque é muito bom. Tem muita coisa bacana na sua viagem. Quando eu vi, né, eu fiquei tentando entender também qual que era se ela estava lendo. Eu reconheci que era um texto de Carolina, porque ela data, né, depois ela vem e fala dos livros, etc. e tal. Então, logo de cara eu já percebi. E o exercício, assim, de perceber essa afetação, né? Essa afetação dela com a câmera, dessa relação que foi construída, eu achei um exercício muito massa, assim, porque é igual você colocou, né? Essa relação da pessoa se consertar, da pessoa se moldar de algum modo. E aí eu sempre fico nessa reflexão, né? No meu, como atriz também, né? Pensando no set, e essa experiência. Porque tem uma coisa que acontece, né? Pelo menos não sei se é natural ou se acontece com todos. Mas às vezes eu percebo que até você conseguir entrar em si mesmo, entrar naquele personagem, já é um processo de, de um amadurecimento ali mesmo, sabe? Da confiança ali em quem está te filmando, na confiança ali de quem está te dirigindo e etc. Então, pensando sabe, nessa reflexão, ainda mais para uma não atriz, eu achei essa experiência de disparar primeiro um texto e depois, né, a fala dela, porque uma coisa que até lembra esse lance lá do Stan, né, do Stanislavski, que tem um lance que ele fazia que era etudes, né, que são... Você pega uma ideia de um texto e aí você manda aquele texto lá sem necessariamente você
mandá-lo da forma que ele está escrito, né? E aí depois você se habitua a essa ideia. Então, me remeteu isso, assim, para mim, era essa, assim, para mim, me remeteu muito a essa proposta. Então, e porque isso também é uma forma muito massa de quebrar, né? Essa insegurança com o texto, com a cena, com o posicionamento. Achei isso um dispositivo massa, assim, para ser usado. E aí você expôs, né? Mas talvez se você não tivesse exposto, talvez seria massa, também teria funcionado. Porque, por exemplo, a primeira cena que ela tá descabelada, parece que ela tá contando uma coisa da vida dela. Não sei se é, de fato, se é o tanto que se mistura, a loucura que é. Então, eu achei isso uma coisa muito assim, achei um dispositivo assim, para testar, para experimentar com atores, com não atores, enfim, achei essa proposta muito bacana. E tem um lance da filmagem dela em si, que é que o Gil até comentou, né? Que você vai percorrendo o corpo dela ali, aí você sobe. Cara, ela me lembrou demais a Estamira. Tem um frame exato que ela tá meio cabisbaixa, assim, e aí ela olha, né? E depois ela levanta a cabeça, mas, cara, é a Estamira ali. A Estamira entrou ali e apareceu. Não sei se é porque ela fez referência à catação de material, né? A coleta. Então, isso aí já me veio numa referência muito clara a ela, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, eu gostei muito. E eu queria ver mais, eu queria ver ela fazendo as coisinhas dela lá na casa, sabe? Mais partes do corpo dela, porque eu gostei de fato tanto dessa experimentação na casa, no ambiente, eu achei massa essa construção. Só uma coisa que eu acho que prejudicou um pouco foi o áudio, sabe? Porque, por exemplo, tem algumas cenas que o áudio está bem baixinho. Mas tirando isso, eu achei muito massa. Eu quero mais, é para continuar. Ela está na favela, Cida, ou ela saiu da favela? Ela hoje, ela tá morando, ela morava na rua, né? Ela morou muitos anos na rua. Ela hoje mora numa ocupação, assim. Ela ganhou um apartamento, mora na ocupação. Entendi. Não, é porque o que acontece? A gente teve uma conversa sobre essa questão da Carolina Jesus, né, Maria Carolina de Jesus, e eu acho que você trouxe para mim uma identidade muito plena, que é aquele rancor da Carolina da favela, né? A Carolina, quando tem alguns textos que a Carolina fala, e assim, a gente sente sabe, uma raiva e, ao mesmo tempo, uma gratidão pela casa, pelo papel que ela cata, mas, ao mesmo tempo, uma raiva. E essa personagem, ela trouxe esse conflito, sabe, para mim, muito claro, assim, ao mesmo tempo que ela tem uma gratidão, ela tem um rancor, e assim, e isso, eu concordo com o Gil, a personagem, não é uma questão de saúde mental, e ela ficou num campo de saúde mental que é o que a Bia falou, né, levou ela para o campo da Estamira. E ela, na verdade, ela é essa personagem que está falando de um lugar, das suas dores, mas, ao mesmo tempo, ela está falando dos seus amores, né? Eu sinto muito claramente essa personagem, que é uma personagem viva, presente, uma mulher presente, é uma mulher inteira, que uma mulher que encara a câmera, como ela encarou, com toda a sua veracidade, e com toda a sua história, e conta assim, ó, sem medo de ser feliz, sem você sabe, pontuar sem nada e fala, ela é uma mulher forte. Ela não é uma mulher louca, né? Ela não é uma mulher louca, ela é uma mulher forte. E quando ela cai nesse campo da Estamira, e eu coloquei aqui, né? Eu entendi essa sua sequência, assim, eu fui lendo Maria Carolina de Jesus, fui falando, poxa, a Cida está trazendo ali Carolina, tanto na imagem que você foi me desenhando, ela também nas imagens, né, começa com texto e coisa e tal, mas tem um lugar que você aprisiona ela quando você termina com ela triste.
sabe? Que ela está cabisbaixa, coisa e tal, papapá. Ali, cadê aquele empoderamento da Carolina, sabe? Cadê aquela mulher que foi para os Estados Unidos e fala assim, eu, né, levei os meus livros para não sei quantos países. Isso eu senti, eu falei assim, terminou. Falei, Carolina ali. Cadê a Carolina? Eu senti esse rolê, sabe? Essa falta. Eu senti falta da sua poesia, Cida. Eu acho que, porque você é muito poética, você é muito, sabe, as coisas que você faz, o silêncio é muito massa, as coisas que você faz tem muita poesia. E aí, eu entendo quando o Gil fala que você meteu o pé no freio, porque você não soltou sua poesia. Faltou a Cida poesia, a Cida poética, sabe? Então, ela ficou um pouco mais... Eu não diria mais duro, mas ficou um pouco mais distante, né? Talvez, se você falasse assim, vou me soltar aqui, vou me jogar. E aí ficaria mais próximo da sua característica. Né? Porque é isso, quando você coloca ela para lavar o cabelo, quando você coloca ela sentada falando um texto e coisa e tal, concordo com o Gil, quando ela fala errado e coisa e tal, dá uma compreensão equivocada dela. Mas quando você faz isso, você tá querendo trazer sabe, esse contraste, esse dialético, né, da vida dela e de como ela carrega isso, da forma com que ela carrega, com a força com que ela carrega. E isso é poético, né? Isso é poético, é o olhar poético. E aí, para mim, faltou um pouco de se jogar nesse lugar. Hoje eu estava numa discussão muito foda, que eu falei assim, gente, nada acontece por acaso, nada. Você tinha dias para depois ou dias antes para poder fazer essa edição e você fez logo hoje. E hoje eu fiquei uma tarde que uma pessoa, né? Eu fiz uma divulgação sobre um ato que vai acontecer aqui no aglomerado e aí eu coloquei assim, né? Que nós, pessoas faveladas, e uma pessoa me retornou falando que não gostava de ser chamada de favelada. E aí a gente começou a conversar sobre isso, vamos conversar sobre essa questão de ser favelada. E aí é conceito de cá, é conceito de lá, e troca conceito. E eu tentando tirar da pessoa esse lugar do preconceito, né, da palavra favelada, que é o que colocaram em nós na questão do ser preta, né, ser negra. Então, ser favelado também é carregado de muitos pejorativos, muita coisa ruim. Então, né, as pessoas das favelas têm receio de ser considerado favelado, né, de bater esse carimbo e falar, não, sou favelado, bater no peito e falar, eu sou favelado. Então, a gente ficou numa discussão toda. E aí, por incrível que pareça, quando eu começo a assistir o vídeo, eu entendo essa mão que pesou um pouquinho para mais nesse lugar aí de odiar a favela, sabe? Porque existe o lugar dela, de Carolina de Jesus, que é esse contraste, essa pessoa que tem esse rancor, mas tem essa paixão e essa gratidão. Mas, para mim, quando ela termina triste, eu não sei, ela me colocou em outro lugar e colocou como se a favela, ou como se o espaço que ela está, como tudo que ela vive não foi conquista, não é vitória, sabe? Não me deu uma sensação de vitória. E eu amei, assim, de verdade, os sons e as imagens, como que você tratou a imagem, como que você tratou os sons. Como a Bia disse, deu um probleminha aqui, tem um momento que ela está sentada, eu fiquei assim, o que é que está sendo falado? Ela está fazendo oração, o que é que está pegando ali? Eu fiquei, né, eu botei o ouvido aqui assim. Tirando isso, eu achei muito, muito interessante esse lugar, sabe, que você coloca a gente, porque eu vou te falar muito, muito sinceramente, é um modelo de imagem que me incomoda, sabe, não é algo que eu falo assim, não é belo, não, ele me incomoda, mas ao mesmo tempo ele não me incomoda tanto porque ele retrata aquela mulher, né, e retrata, de repente, esses lugares diferentes que ela vive, né? Então, por isso que eu achei tão massa, né? Tão combinante. Mas
nunca tenho para dizer assim. No mais, que personagem massa, Cida. E eu concordo com o Gil, queria muito mais ouvir sobre ela, porque, para mim, ela tem muito a traduzir das mulheres pretas aqui do Morro, sabe? Nossa, que retornos maravilhosos, meu Deus do céu. Eu vou começar assumir. Eu acho que eu vou rever esse final, porque você tem toda a razão quando vocês falam que e foi um lance louco. Quando eu aprisiono a Carolina na tristeza. Vocês têm razão, ontem eu estava conversando sobre isso e eu não me atenei, ontem nós discutimos exatamente sobre isso, e eu não fiquei atenta a isso hoje na edição. Mas por quê? Aquela imagem, você sabe que é aquela que está no viaduto, né? Aquela imagem do viaduto. Você vem, antes, você vindo você vindo, né, da contorno para Cristiano Machado, você passa por aquela imagem. Então, ela é um desenho da Carolina, um desenho até muito bonito. Então, eu trabalhei aquele desenho, eu fui lá e fiz foto daquele desenho, e a minha ideia era isso, desde o começo, mostrar, nós estamos falando da Carolina, nós estamos falando também da Conceição. E aí, talvez, eu acho que você tem razão, eu acho que talvez fosse mais legal jogar as fotos da Carolina no final, mesmo trazendo aquela foto, concluir com uma outra, mas sabe, trazer umas coisas mais poderosas da Carolina. Porque como eu fiz juntei Carolina e Conceição juntas, se eu termino no final com imagens positivas da Carolina, eu acabo também meio que por simbiose, também dizendo, olha, essa mulher também, ela também consegue, ela também vai vencer. Eu vou rever isso, acho que vale a pena rever. Agora, rapidinho, posso falar só uma coisa desse pedaço que você está falando com a Erlen? Claro. Porque quando aquele documentário que eu te falei, o documentário, na hora que eu vi o seu vídeo, eu fiquei pensando que o seu vídeo ele meio que finaliza meio como Carolina finalizou. Aquele doc ele fala muito do final da vida de Carolina. Carolina não morreu feliz, não. Carolina não morreu vencedora, não. Inclusive, ela foi esquecida. E só depois, inclusive o quarto despejo, o quarto despejo não, o Memórias de Bitita, quando ele foi fazer sucesso, Carolina já não estava. Ela não colheu os frutos, não. Então, me contemplou nessa parte. De verdade, nessa hora, porque eu estava fazendo essa referência direta com Carolina, principalmente porque estava muito fresco aqui, né? O doc. Então, realmente, é a visão da Erlen, mas a minha visão foi essa, sabe? Me contemplou nesse lugar de pensar, não estava julgando Carolina para baixo, não. Como eu estava fazendo uma narrativa junto à vida de Carolina, foi como Carolina foi no final, como ela foi embora. Lá no sítio dela, esquecida, passando fome, passando aperto, e coisa e tal. Mesmo depois de ter colhido tantos frutos, ela não colheu. Tipo assim, a favela venceu, gente? Não venceu. Preto no topo? Não é verdade. Caracas. Ai, esse coletivo é maravilhoso. Mas peraí, eu queria falar um negócio aqui. A discussão aqui, para mim, tem outra. Vai, Gil. Não, bacana. Não, isso é muito legal, gente, porque nós estamos na grande arte de criar referências, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é complicado, eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Não é afirmação de certezas, mas tem uma construção colonizadora de que é sempre bom pontuar que as nossas coisas não deram certo. Sabe? Né? Zumbi do Palmares morreu esquartejado. Não sei quem morreu esquartejado. Marielle, a última imagem. Tiro na cara. Tiro na cara. A imagem é essa. A outra mulher, a polícia arrastando ela na rua. No carro lá, a polícia arrastando. Pixinguinha. Olha as últimas imagens de Pixinguinha. Todo de pijamão, decadente, uma coisa assim. O cara que era um músico da pesada. Agora, Ray Charles. As últimas imagens de Ray Charles. Elegância. Olha o Quincy Jones, Sarah Vaughan, as atrizes, artistas americanas, todas são poderosas. Podem ter morrido mal, mas a lembrança é da força.
A lembrança é de que apanhamos, sofremos, mas nós continuamos. É essa narrativa que eu acho que nos falta, porque toda narrativa construída sobre nós é de que não vale a pena vocês continuarem lutando. Olha como é que vocês terminam. Essa é a imagem que fica. Né? Então, eu acho que tem uma coisa que né? Veja agora essa menina, essa cantora de sofrência, a grande cantora, a grande musicista, a grande não sei o quê, milhares de pessoas chorando porque a mulher morreu. Agora, Cartola morreu como indigente, morreu pobre, morreu... Cadê a grandiosidade da morte de Cartola? Né? Então, eu acho que é essa narrativa. A gente tem que construir. Não me interessa se é verdade ou não, mas eu quero construir uma narrativa que vale a pena a gente existir. Ô, Gil, mas tem uma coisa para mim que é muito mais importante, que a Carolina foi muito feliz indo para o exterior, ela foi muito feliz, sim, sendo reconhecida como escritora, né? Ela foi feliz, sabe? É isso que, para mim, quando essa personagem que a Cida traz, é esse lugar, para mim, que ela encontra com Carolina, que é essa mulher que saiu da rua e tem uma casa, sabe? É essa mulher que, cara, a gente não precisa... O que é vencer pelo colonizador? Né? O que é vencer? É ter carro? É ter não sei o quê? Não, cara, para essa personagem, ela venceu porque ela tem casa, ela saiu da rua, sabe? Ela saiu de um lugar que roubavam dela, que tiraram dela, que ela não tinha direito de deixar os filhos. Isso é uma vitória. Isso é, sabe, uma conquista. E a Maria Carolina de Jesus, sim, foi feliz, sim, porque tem vários depoimentos dela falando de como que ela fez, o que ela fez com os caras, como é que ela reagia. Cara, é maravilhoso escutá-la nessa perspectiva. E quando vai caminhando para essa perspectiva, sabe, Cida, eu acho que quando você pega uma poesia que a personagem vai caminhando para essa perspectiva. O problema é que a alternâncias de cena não traz ela como uma mulher forte, como uma mulher que conquistou, mas sim como uma mulher que varia, né? Que tem uns desvaneios. E aí a gente se perde nesse povo preto de luta. Porque gostar da favela não é, para mim, uma visão romântica e poética, e eu acho que a galera não gosta. Estou sendo muito sincera, porque a minha discussão hoje com a pessoa foi assim, as pessoas já foram, o colonizador já colocou na nossa cabeça que isso aqui não é um lugar bom para viver. Então, tudo bem ela não gostar, mas o que acontece, sabe? Existe essa dicotomia dessa personagem, que ela, ao mesmo tempo que ela está ali nesse contraste de reclamar, ela tem uma gratidão, e que esse lugar trouxe para ela todo esse crescimento pessoal e social que ela se importa, né? Que ela se importa, porque ela tem uma casa. Então, é nesse lugar que eu acho que a gente está falando. Agora, realmente, Sandra, a favela não venceu ainda, muitas coisas a gente tem que conquistar, mas a gente não está falando sobre isso, eu acho que está falando sobre acho que o Gil está querendo dizer, é que a gente pode trazer outras perspectivas que são reais, porque eu, por exemplo, vivo na favela e sou extremamente feliz e amo minha favela, sacou? E talvez para o colonizador, quem sou eu? Mas foda-se para mim o que ele pensa. Ah, desculpa. Não sei se mas eu não discordo, gente, do que vocês falaram, não. O que eu disse foi que me contemplou conforme a história de Carolina. Foi isso que eu disse. E não estou dizendo que a gente não tenha que mostrar o outro lado de Carolina, não. Carolina, se você vai conhecer a história dela, você vai ver os momentos de glamour dela. E, claro, é a história que a gente tem que passar para frente mesmo. Estou dizendo que neste filme da Cida, me contemplou esse final por causa disso. Sim, não, mas é isso, porque só reiterando nesse lugar, agora começa a se ver fotos diferentes de Carolina, mas até então era sempre da empregada com um pano amarrado na cabeça. Quando eu vi a imagem de Carolina andando em Nova York, numa elegância bonita, ela ao lado de Cecília Meirelles, arrumadíssima, entendeu? Eu falo, por que só divulga? Porque para vender, a indústria interessa o seguinte, ela não tem talento, mas como uma escritora da favela, nós vamos vender ela.
então ela tem que aparecer como uma empregada doméstica que se deu bem, né? Então, esse lugar que sempre nos convocam, e eu mandei agora aí para vocês um negócio que chegou para mim hoje, né? Sobre economia na favela. Está aí um negócio que está Luciano Huck e está não sei quem na favela lá do Rio lançando a Bolsa de Valores na favela. Tem banco aqui dentro, R$10. né? O mínimo de investimento é R$10. Então, né? Quer dizer, quando interessa a eles, eles vão. Mas quando não interessa, nós somos o lugar da violência, somos o lugar fudido dos pobres, né? Então, eu acho que é esse a gente precisa refletir, não é falar que é isso, não é isso, mas a gente tem que refletir como é que a gente mostra, né? Sempre que a gente for falar desses lugares, for falar de preto, a gente tem que pensar como é que a gente está mostrando, qual a perspectiva. É um pouco só chamar a atenção para essa. Uma coisa que tem uns fragmentos, né? Porque ela coloca ali, eu acho que o texto que mais deu ênfase nessa questão que vocês estão comentando é que ela fala que tem nojo de uma fulana, né? Que no caso a Carolina está se referindo a uma vizinha dela. E eles tinham bastante rixa, rivalidade, briga dentro da favela, porque assim, a luta era, né? Ela conta lá que ela lutava no braço para conseguir lata de atum vencida. Então, ela se refere a essa mulher desse jeito, né? Ela fala que nojo dessa mulher, não aprendeu nada, foi criada na favela. Talvez, né? Essa fala, porque a Carolina tem falas muito pesadas sobre favelados, porque ela tinha uma sensação, ela se via, né, de diferente daqueles, e é real, né, isso acontece, né, não é romantizar, não romantizar essa relação, porque tem briga assim na favela, tem desavença, como em qualquer outro lugar, né, como em qualquer apartamento, prédio. Eu acho que talvez o que gerou esse desconforto maior, né, nesse fechar, tenha sido essa frase tão pesada assim. E sobre a questão da Estamira que eu citei aqui, me remeteu a Estamira não pela construção da edição que tenha colocado ela como fora de si, não. Foi só pelo visual mesmo. O visual, né, o grão lá do filme, me remeteu um pouco ao filme da Estamira. Eu não considero ela, né, assim, beirando a insanidade, não, até porque eu sei que ela está lavando o cabelo com chuveiro frio para depois ela tomar o banho dela quente, né, para ela não estragar o cabelinho cacheado dela. Então, a loucura dela não é loucura, é a vida de uma mulher que cuida dos seus cabelos em casa. Quem tem cabelo crespo, é isso. Quem tem cabelo crespo sabe. Gente, olha que coisa genial. Genial isso que vocês estão falando. Pois é engraçado, porque assim, em momento, é louco isso, porque esses caras falando de enlouquecido, eu falei, mas não tem nada de louco, a Conceição não tem nada de louca. Em momento nenhum isso mostra, não tive essa intenção. Eu até pensei, não, então vou deixar ela, né? Vou cortar aquele plano dela, né? Que aparece ela no chuveiro, deixar só a água caindo, e depois ela lavando, depois ela penteando o cabelo. E para mim foi tão natural aquilo, sabe, dela lavando a cabeça, porque a gente faz isso. Né? Ela foi molhar o cabelo, porque nós gravamos primeiro aquela cena lá fora, né? Quando ela fala, né? Você não vai vencer. E é muito louco, porque aquela cena, aquele trecho foi exatamente, nós gravamos várias vezes até chegar naquele tom. E ali se percebe claramente que é a Carolina mais ela. Sabe, ali, porque eu falei, porque como ela não conseguia dar o texto da Carolina, eu falei, Conceição, traga alguma frase que você ouviu na favela. Aí ela veio com aquele texto, você não vai ser nada, sabe? É isso que ela ouviu tantas vezes, né? E é doida, ela fica, e é louco que ela vai daquela coisa, parece uma louca, e ela sustenta aquele olhar, né? E assim, é isso, assim, porque a minha ideia era que aquilo fosse meio que uma memória, não uma memória, mas é algo que está ali na cabeça da figura, e está mesmo.
E tá mesmo. Aquela expressão daquela figura falou com ela, tá na cabeça dela até hoje. E tá ali, sabe? Mexendo sabe, com o ser dela, comprometendo, sabe, a sua forma de ser. Sabe? Tá ali. E com sabe? certeza aquele monstro está em toda pessoa favelada, Cida, porque a gente de forma... Eu ia falar isso agora. Isso é comum. Isso é muito comum. Daqui, basta esse parado aqui para ver. Porque são pessoas que estão desnudas mesmo, sabe? Eu acho que o pessoal da favela, eles não têm um compromisso. Eu estou falando do pessoal da favela e isso não é pejorativo, gente. Claro que não, né? Mas eu digo assim, as pessoas, elas se desnudam mesmo, sabe? Então, se meu vizinho tiver que xingar outra ali, ela não vai pensar em ser pudica ou qualquer coisa. Vai acontecer mesmo. Então, em momento algum, eu vi ela como uma pessoa... Eu vi ela como uma pessoa meio, parece perturbada. Pelo contrário, gente, minha tia é ela. Minha tia é toda ela. Total. Minha tia Nina, nossa, total. Nós somos muito puros na hora de falar as coisas. A gente não tem essa coisa eurocêntrica de falar aqui, ó, para ofender o outro. Não, a gente acha ruim, mete a mão mesmo, chama para dentro. Entendeu? A gente tem uma certa, sabe? Enquanto a gente é assim, a gente é mentira. E quando a gente é visceral, é isso. Favela é visceral. E quando você tenta ter uma postura diferente, você lida como mentira. Então mas é isso, porque nunca foi dessa forma, né? Enfim. Exatamente. Esse grupo que está falando aqui é tudo metido da favela. E eu acho, Cida, olha que coisa, essa mulher é muito potente. Se você segue com ela nessa fala dela ali, que ela vá falando coisas que ela ia arrebentar, ia ser um plano assim maravilhoso, um discurso assim, né? Que é isso, que aí que a Erlen está colocando, né? É você e ela, né? É você com a câmera instigando ela e ela partindo em cima, porque ela não. Ela vai. Ela não arrega, não, ela é favelada, ela não arrega, não. É doido, assim. Agora, você sabe, é muito interessante essa coisa da ressignificação. Mas você sabe, eu fiquei bem pouquinho preocupada com aquela, né, quando eu percebi por que ela não tinha lido o texto antes. Porque ela tem uma dificuldade de leitura. Ela é analfabeta? Não, não é. Ela é uma pessoa que lê pouco. Então, se você for alfabetizado, fez o primeiro e segundo grau, mas se você não lê com frequência, leitura é hábito. Se você não lê com frequência, quando você precisar de ler, você vai ter dificuldade de leitura. Então, eu pensei nisso também. Mas eu falei, mas isso é a Conceição. Sabe, eu também não vou entrar numa, sabe, de ficar mascarando o nosso ensino. É isso, sabe? O nosso ensino, ele não é bom, ele é ruim. Sabe? Não existe um compromisso com a educação com todo mundo. Isso é real. Então, vocês percebem o seguinte, que ela, por exemplo, ela não vai ler muito. Ela vai ler só aquele texto. E depois ela vai falar. Ela leu vários textos. Mas eu não quis expor, eu fico expondo ela o tempo inteiro. Me interessou muito mais. O que eu queria criar é aquela relação. Ela lê o texto da Carolina e os dois textos seguintes, ela falando da própria vida dela. Então, eu não volto de novo para bater naquela tecla da dificuldade dela de estar lendo. Com relação, vocês falam que tem uma hora que vocês gostariam de ouvir o que está acontecendo. Aquilo é proposital. É a filha dela que está lendo um texto. Eu até experimentei, deixando a menina falar. Mas na hora que eu gravei, como a pessoa que me interessava ali era a Conceição, eu não gravei a Juliana. Então, não tem imagem dela. Aí eu falei, se eu aumento esse áudio, de forma que as pessoas ouvem, não, que ela tá, né, que tem uma outra pessoa lendo, vai querer ver essa pessoa. E essa pessoa não vai ser mostrada. Então, eu falei, não, vamos deixar, tem alguém lendo, a questão é essa, vocês perceberem, porque está bem baixinho mesmo, tem alguém lendo e tem o áudio. Com relação ao áudio, Gil, aquele que está ali é o áudio que eu ouvi o tempo inteiro. Sabe assim? É aquilo mesmo. Acho que depois ele termina o que está fazendo, aí acontece um tempão, assim, é outra coisa, depois volta de novo. É aquele inferno, é aquilo mesmo, é o texto inteiro.
Porque a única coisa que eu faço é cortar aquela parte que é mais audível para colocar quando aparece a Conceição. Mas no mais, é aquele áudio que está ali, é o áudio quase que inteiro. Né? Assim, é um pouco isso. Agora, é isso, assim, é muito... É isso, eu acho que eu gostei muito da fala de vocês nesse sentido, assim, né? De me soltar mais, assim. Mas não foi possível, não foi possível. Eu gostaria de ter gravado mais com ela, mas não foi possível. Sabe, assim, a gente, enfim, chegou uma hora que ela não quis mais, não é tão fácil assim, né? Porque tem um cansaço da parte da pessoa, ela também está se expondo, isso não é tão fácil. Então, assim, como a gente tinha gravado várias cenas lá fora, até ela conseguir soltar daquele jeito, não era muito fácil seguir, ela não ia dar muita coisa depois daquilo, mas não, sabe, assim, ela precisava, ela estava muito preocupada com o cabelo, estava muito preocupada sabe, com a forma como ela aparecia. Então, também tem isso também, né? A pessoa quer estar bonita na fita, assim. Você sabe, você percebe que tem um jogo. Não é que tem um jogo, também tem uma preocupação também de como é que ela vai estar em cena, assim, sabe? Um pouco isso. Mas isso é que é legal. E isso é das atrizes. Qual atriz quer entrar feia em cena? Ninguém quer entrar. Ninguém quer pôr. Então, essa coisa que eu acho, isso é que é legal, que assim, quando a Erlen trouxe essa questão da poesia, né? É um pouco isso, relaxar desse lugar mais cartesiano da produção virginiana. Esse cinema que o povo faz para deixar de fazer o que você faz, sabe? Entendeu? Se jogar no que você faz e não o que o povo faz. Você se julgar ali, você cida ali com ela.